Hello guys, how's going? Aqui é Ronaldo Macena da English Experience e finalmente quero te dar boas-vindas no nosso desafio de imersão de inglês. Nos próximos 21 dias você vai viver um aprendizado bem diferente do que você está acostumado. Uma forma nova e realmente eficiente para estudar, aprender e trabalhar as principais bases que nos levam a ser fluentes em uma língua. Os quais são os inputs, com foco principalmente em listening. O vídeo é um pouquinho longo hoje, mas é por um bom motivo. Eu peço que assista todo o vídeo com bastante atenção. Não pule nenhum trecho e, se possível, assista mais de uma vez e ainda anote todas as informações ensinadas, principalmente o passo a passo que eu vou ensinar sobre como estudar com o meu método. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Eu sou professor de inglês e administrador e eu ensino inglês há cerca de 7 anos. Depois de muito pesquisar métodos e formas de ensinar os meus alunos como aprender mais rápido, eu acabei me tornando coach, hipnólogo, programador neurolinguístico, especialista em aprendizagem acelerada e atualmente eu faço uma MBA em neuroaprendizagem e um mestrado em administração estratégica. Bem, talvez agora você esteja se perguntando como que um administrador foi estudar áreas como PNL e hipnose. Acontece que quanto mais você se aprofundar no estudo do cérebro e da estrutura do pensamento, você vai entender que essas áreas em que eu sou especialista são as que mais ajudam as pessoas a aprenderem, porque elas trabalham exatamente funções básicas da aprendizagem acelerada, que permite então que você utilize sua capacidade máxima de aprendizagem. Mas agora chega de falar de mim e vamos no que realmente importa, o nosso desafio. Bem, primeiro, por que 21 dias? Olha, algumas pesquisas nas áreas de psicologia e neurociência apontam que nós precisamos de 21 dias consecutivos e ininterruptos, sem pausa, sem folga, para criarmos um novo comportamento, um novo hábito. Então, o que mais quero nesse desafio é ensinar vocês a estudar inglês de verdade, porque ninguém te fala como estudar inglês. E o que eu percebi no decorrer dos anos dando aula é que alunos estudam inglês como estudam geografia, português, história, e não é assim que você vai aprender. A primeira coisa que você precisa saber sobre aprender inglês é que você precisa de imersão, estudar todo santo dia. Por esse motivo eu decidi fazer o desafio de 21 dias. Passando essa barreira de 21 dias, o seu corpo, alma, mente, o que mais precisar dentro de você já vai estar acostumado com o estudo e a partir daí fica bem mais fácil. Por se tratar de um desafio e tudo isso fazer parte de um grupo, acaba ajudando positivamente e motivando ainda mais os participantes. Por esse motivo, o grupo no WhatsApp foi criado. Outro ponto importante sobre o desafio é que, de acordo com pesquisas de linguistas e psicolinguistas, 21 dias de estudos diários é o tempo que o seu cérebro precisa para se acostumar aos novos sons da língua, então começar a imitar os pontos mais importantes e que, de fato, levam à fluência, como, por exemplo, ritmo, cadência, respiração, pausas e conexões da fala. Agora que você já sabe que a primeira base para aprender uma nova língua é imersão e que pouco adianta você estudar 1, 2 ou 3 vezes na semana, você precisa saber que você só vai falar inglês se primeiro você tiver memorizado uma quantidade razoável de frases e expressões em inglês. Uma pesquisa feita em 1997 apontou que as 1000 palavras mais importantes do inglês equivalem a 70% do inglês falado no dia a dia. E se você somar esse número, os cognatos, que são aquelas palavras parecidas com o português, como information, communication, esse número fica entre 90% e 95%. Ou seja, você só precisa de cerca de 1000 palavras para conseguir se comunicar em inglês. E durante esse desafio, em apenas 21 dias, você vai aprender cerca de 500 palavras. Isso em apenas 21 dias de estudo imerso. Para que você consiga memorizar essas 500 palavras em apenas 21 dias, usaremos tudo que há de mais moderno na neurociência e na psicolinguística. E ainda um monte de técnicas de aprendizagem acelerada e Suggestopédia. Técnicas que auxiliam na neuroassociação e no arquivamento do conteúdo estudado na memória de longo prazo. Gente, eu não vou entrar em detalhes nem explicar o que são essas técnicas, porque eu quero ser bem objetivo no nosso desafio e eu não quero tomar o tempo de vocês com isso. Eu quero que vocês fiquem focados em seguir um método que já eu vou ensinar para vocês. Mas o que vocês precisam saber é que esse método é o mesmo que meus alunos estudam e o mesmo que eu usei para aprender francês em apenas 90 dias de estudo.
Aqui na descrição desse vídeo tem um link sobre o desafio que fiz para provar que esse método funciona e usei em mim mesmo para aprender em apenas 3 meses o francês. Mas enfim, agora eu quero que pegue um papel e caneta e anote com bastante atenção como você deve estudar. Você vai receber toda segunda-feira às 8 horas 3 links com vídeos. Esses 3 vídeos são referentes ao mesmo trecho de um filme que eu escolhi previamente e que correspondem a fatores importantes e que auxiliarão na sua aprendizagem. Esses 3 vídeos consistem em um vídeo sem legenda, outro com legenda em inglês e um outro com legenda em português. Você ainda vai receber no grupo mesmo um material em PDF, que é a transcrição do trecho do filme, ou seja, todas as falas dos personagens em inglês e sua tradução, e ainda um áudio em MP3 do trecho do filme. Você usará esse trecho por 6 dias consecutivos, ou seja, você estudará de segunda a sábado esse mesmo trecho, e a forma de estudar é do seguinte modo. Primeiro passo, você assiste 3 vezes seguidas o trecho do filme sem legenda. Segundo passo, você assiste 3 vezes seguidas o trecho do filme com legenda em inglês. Terceiro passo, você assiste 3 vezes seguidas o trecho do filme com legenda em português. Quarto passo, assista mais uma vez o trecho do filme com legenda em inglês. Agora, após cada frase dita, dê pause e repita em voz alta. Quinto passo, assista mais uma vez o trecho do filme com legenda em inglês. Após cada frase dita, dê pausa e copie o que acabou de ouvir como se fosse um ditado. Sexto passo, leia em voz alta a transcrição, que é o que eu enviei em PDF. Agora preste bastante atenção. No quinto e no sexto dia de estudo, você vai fazer mais um passo. Após fazer esses 6 passos que eu acabei de falar, você vai pegar a sua transcrição, o que você acabou de copiar em inglês, como se fosse um ditado, e você vai ler em voz alta essa transcrição e vai mentalmente traduzindo cada frase para português. Por exemplo, eu acabei de ler a frase "We're killing it". Nessa frase, você não se lembra do que significa killing, então você vai passar um marca-texto de uma cor bem forte em cima dessa palavra e você vai continuar fazendo sua leitura. E cada vez que encontrar uma palavra que não se lembra a tradução, você passará o marca-texto em cima dessa palavra. No término dessa leitura, você vai copiar em uma outra folha as frases que contêm as palavras que você não se lembrou. Nesse caso, você vai copiar toda essa frase. Por exemplo, "We are killing it", e vai escrever a tradução dessa frase de acordo com a sua transcrição. Depois, você vai passar um marca-texto novamente na palavra que você não se lembrou e o que ela significa, no caso, a sua tradução. Nesse ponto, eu preciso chamar a sua atenção que você estará estudando com um método de inglês vivo, ou seja, um inglês como realmente é falado, e não esse inglês de livros de escola em que o áudio é mais lento e tem poucas gírias e expressões. Então, por exemplo, killing vem do verbo to kill, que significa matar. Mas você vai ver que, neste caso, se trata de uma expressão. Por isso é importante aprender dessa forma, pelo contexto e por situações reais do dia a dia. E não esse inglês de laboratório, engessado, que não representa a forma real de se comunicar. Gente, esse passo a passo que eu acabei de ensinar é para fazer todos os dias. Ou seja, as 7 etapas se repetirão nos 6 dias consecutivos. E você fará igualzinho que eu falei. Não pulem, não mudem a ordem, façam tudo do jeitinho que eu acabei de ensinar. É de extrema importância que ao assistir o filme realmente preste atenção. Fiquem num lugar calmo, reservado, que vocês possam se concentrar. Não desviem sua atenção enquanto estiver assistindo o filme. Quando você assistir sem legenda, sua missão é prestar atenção no jeito que eles falam, nos sons das palavras, na forma que eles fazem as suas pausas, onde eles colocam a entonação, como é o ritmo, a cadência da fala. Preste atenção no sotaque também. Quando assistir com legenda em inglês, comece a associar como é o som da palavra com ela escrita. E fique curioso, mantenha um estado de curiosidade ao descobrir como tal palavra é escrita. Quando assistir com legenda em português, comece a associar as palavras com os seus significados. Por exemplo, se ele falou always e está escrito sempre, saiba que é isso que a palavra significa. Quando você for repetir, coloque emoção, fale igual o personagem, se sinta na pele dele. Essa é provavelmente uma das partes mais importantes do meu método. O segredo da aprendizagem acelerada é emoção. Por isso, imite-o, seja o personagem. Na hora de copiar, se esforce para se lembrar como a palavra é escrita. Em último caso, olhe para a tela
e copie da legenda. Mas primeiro, force a sua mente se lembrar. Não seja preguiçoso, faça desse jeitinho. E ao copiar uma palavra que não se lembrou, antes de copiar, repita na sua mente as letras que compõem essa palavra. Isso é muito importante para que seu cérebro associe elas. Na hora de ler o trecho da transcrição, fique em pé, leia em voz alta, gesticule, se precisar, grite, ria, chore, enfim, faça tudo para ficar o mais parecido possível ao personagem. Se possível, imprima a transcrição para ficar mais fácil. Ou leia do seu celular, mas não faça isso sentado, muito menos deitado. Faça em pé, se movimentando. Bem, após seguir esse passo a passo por 6 dias consecutivos, chegou a hora de você descobrir a gramática. No domingo, às 8 horas, enviarei um PDF com análise textual das frases do filme, explicando a gramática e fazendo uma tradução mais literal das palavras, e também enviarei um link com um vídeo que eu explico os pontos gramaticais. Nesse momento, você vai descobrir a gramática. Um dos maiores erros de quem estuda inglês é enfiar a cara na gramática e querer decorar os zilhões de regras que existem. Acontece que a gramática fica instalada no lado esquerdo do cérebro. Já a habilidade da fala fica no lado direito. Por isso, temos tantos alunos avançando nos cursinhos de inglês, se dando muito bem em provas de gramática, mas que não conseguem se comunicar com fluência, porque eles se tornaram mestre em gramática, mas não estudaram dessa forma que eu acabei de ensinar, que se trata de uma forma intuitiva, uma forma mais natural, uma imersão. Igual aconteceu com você quando era criança. Primeiro você viveu uma imersão, você ouviu bastante. Depois começou a falar algumas palavras, às vezes erradas, às vezes não. E depois que você falava com uma certa habilidade, você foi para a escola aprender gramática portuguesa. Então o que faremos aqui, no nosso desafio, é seguir esse ritmo natural e que você já usou para aprender a língua mais difícil de todas, que é a língua materna. Por isso, não foque na gramática. O objetivo do desafio é te ajudar a ter disciplina para estudar todos os dias e te ajudar a memorizar essa quantidade gigantesca de palavras e frases em tão pouco tempo. E claro, somente no último dia iremos descobrir a gramática, depois de uma verdadeira imersão no decorrer da semana. Bem, gente, como esse vídeo já ficou muito grande, eu vou me despedindo por aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre como estudar, primeiro, volte esse vídeo na parte em que eu explico passo a passo. E se ainda tiver dúvidas, mande lá no nosso grupo. Mas certifique-se antes se essa dúvida já não foi respondida mesmo, porque assim evitamos aquele monte de mensagens desnecessárias perguntando a mesma coisa. Mas lembre-se, se ficou na dúvida, pergunte, não faça errado, porque se fizer, você não vai ter o resultado que eu espero que você tenha. Ah, e claro, se você ainda não se inscreveu no meu canal, gente, por favor, faz isso agora, porque essa é a melhor forma para você retribuir essa pequena ajudinha que eu estou dando nos seus estudos. So guys, that's it. See you soon.